Bom dia, mais um pequeno comentário aqui no canal Enoque Castro, filho do Pai Eterno. Hoje não é em meio à natureza, mas é aqui bem ao lado da minha casa. Mais um vídeo no quadro que costumeiramente a gente cada sábado, para a honra e para a glória do nome do nosso Pai Todo-Poderoso, do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no quadro Cante ao Senhor um novo louvor. Esta semana a gente aprendeu o 359, meu irmão, dia a dia. Muito bonito esse hino, muito maravilhoso. Nesse dia maravilhoso, o sábado, memorial da criação dos céus e da terra e do mar, o qual o Senhor separou para ter um encontro especial com cada um dos seus filhos. Durante a semana, nosso Pai, como é o título do hino, dia a dia, nosso Deus está bem perto. Porém, de maneira toda especial, toda maravilhosa, no sábado semanal, dia que eu gosto sempre, pela graça do Senhor, dizer que Ele está sempre voltado nesse dia a abençoar, a trazer maravilhas, bênçãos sabáticas, porque Ele separou esse dia. Ele separou e santificou. A palavra santo quer dizer separado. Ele separou para um fim especial de seus filhos aqui da terra, os que estão lutando para estar em harmonia com a sua vontade, e os seres celestiais de outros mundos, também nesse momento na Nova Jerusalém, no cubo, no templo, na morada do Todo-Poderoso, a Nova Jerusalém celestial. Nesse momento também os filhos de Deus estão nesse momento reunidos a dar glória, a dar honra ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque Ele é bom e compassivo, como é parte da letra desse louvor que a gente aprendeu essa semana. Maravilha, meu irmão. Então, que possamos sempre temos motivos para prestarmos ao nosso Deus um culto de ação de graça. Ação de graça quando a gente louva, porque o Senhor tem sido misericordioso, até mesmo quando a gente falha, até mesmo quando a gente comete algum erro, como diz João lá, 1 João capítulo 1, verso 9, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado. E o apóstolo Paulo fala que a benignidade de Deus, o que opera em nós o arrependimento, quando às vezes a gente falha, e aí é por isso que Paulo diz que a gente não desanima. Por isso não desanimemos, né? O apóstolo Paulo falou aos Coríntios, por isso não desanimemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. E aí a gente permanece animado para nós cantarmos louvores da honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então o nome do hino, mais uma vez, é Dia a Dia, o 359, do Inário, aqui, Inário Adventista, com 610 hinos, mais um na lista de hinos que a gente aprendeu para enaltecimento, para a honra e para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Maravilha podermos servir esse nosso Deus num mundo em que considera contramão o serviço, o caminhar no caminho estreito. O mundo considera contramão. Mas na verdade, no contexto da verdade, contramão é andarmos contrário à vontade de Deus, porque o caminho que Deus traça para nós servir, para nós seguir Ele, é um caminho certo. Quando Ele diz caminho estreito, não é porque é um caminho impossível de nós palmilhar. Quando Ele fala caminho estreito, é por conta de que a minoria escolhe andar nesse caminho. E é porque requer de nós esforços, devido nós termos herdado no nosso pai Adão e Eva a natureza pecaminosa, então por nossos pecados nos assediarem constantemente, necessitamos de Jesus, necessitamos das provisões de sua graça para podermos resistir os ardis resistir o sofisma e os enganos do inimigo. E então, assim, quando ele diz estreito, não é porque seja impossível de andar,
é por conta de que a minoria é um caminho que a minoria escolhe, o caminho de servir Ele. Mesmo assim, Ele anima e encoraja nós a caminhar. O hino dia a dia, todos. Então você poderá ir no YouTube e dizer dia a dia Inário Adventista. Aí vai aparecer esse louvor que você poderá ter o privilégio se você negar a sua vontade carnal, que não quer louvar, a vontade carnal que só milita, que só luta contra o Espírito, então o Senhor poderá, você pedir ao Senhor que lhe abençoe para você aprender, e você poderá aprender esse louvor maravilhoso. Dia a dia, em todos os momentos, força encontro em lutas ou labor, pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu pra temor? Deus é bom e sábio e compassivo, cada dia dar-me o que é melhor. Uma dor e logo um lenitivo, luta e paz eu sinto em derredor. Cada dia Deus está bem perto e conselho dele posso obter. Segurança e auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Dar-te-ei poder a cada dia, é a certeza que Ele ofereceu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento, confiar em teu cuidado e amor, e com fé eu permaneço atento às promessas tua, meu Senhor. E que eu possa em luta, dor e trevas aceitar, ó Deus, de tua mão, a os dias que me entrega nesta minha peregrinação. Amém, meu querido. Ok. Meu celular, meu querido, maravilha, louvado seja nosso Deus por conta de mais um louvor aprendido, mais um hino novo, como diz o Salmo 40, verso 3, Salmo 33, verso 3, que o Senhor faz brotar um novo louvor, honra e glória seja dada ao nosso Pai Todo-Poderoso, bendito e enaltecido seja o seu nome, por mais um culto, um louvor de ação de graça, porque cada louvor é uma ação de graça oferecida ao nosso Deus para a honra e glória dele, para a nossa felicidade, porque nós somos criados para servir e para adorar e para temer e para bendizer o nome do nosso Pai Todo-Poderoso. Então, o louvor verdadeiro que ele faz brotar em nós, em reconhecimento, por exemplo, cada uma dessas tópicos aqui, diz das suas obras, diz do resultado de sua poderosa e forte mão. Muitas vezes, em muitos momentos, a gente não entendendo. Esses dias eu estava buscando aprender alguma coisa, que a gente navega às vezes na internet, buscando às vezes assim, alguém que traga, que transmita alguma palavra, e sempre Deus tem usado muitas pessoas, bendito seja o nome do Senhor, Deus seja enaltecido e engrandecido pelas muitas pessoas que têm se deixado usar por Ele na internet. E esses dias eu estava vendo o rapaz conseguiu filmar
aqueles passarinhos que eles gostam de pescar peixe. Em algum momento agora me falha o nome. Aí esse passarinho, ele pegou um pão e ele jogava um pedaço de pão na água e ficava esperando o peixe vir, pegar o pedaço de pão para ele pescar o peixe. Aí tentou uma, tentou duas, tentou outras vezes, até que de tanto ele tentar e o peixe não vir pegar, aí o pato chamou a atenção de um pato, o pato veio e pegou o pão. Mesmo assim o passarinho ficou ali, não resistiu o pato pegar o pão e ficou ali. Ainda bem que ele tinha um pedacinho menor, ele primeiro jogou o maior, e o maior que ele estava tentando jogar, o pato comeu. Aí, mas ele não tinha só aquele menor, tinha a providência de não tinha só aquele maior que o pato comeu. Aí ele tinha um pedacinho de pão menor. Aí ele pegou o pedacinho de pão, jogou, depois que o pato tomou o maior, aí o peixinho veio naquele menor, aí ele, pegou o peixe. Se o passarinho fosse desanimar porque o pato tomou o pão que ele estava jogando na água para pescar o peixe, se fosse desanimar. Então, irmão, nas nossas vidas, às vezes o mal vem e tira algumas coisas de nós, e vai chegar um momento que vai tirar até os direitos, as leis de proteção daqueles que temem a Deus, esse sistema maligno que está aí dominando o mundo. Entendamos, meus queridos, que Paulo fala que lá em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, lá você vê Paulo falando da luta. Paulo ali faz um comentário, o apóstolo São Paulo faz um comentário da luta do cristão, das provas, das batalhas que nós travemos e vamos ainda travar, porque desde o momento que a gente resolve seguir a Cristo, como diz o contexto da verdade, fala assim: quando Deus chama uma pessoa que o siga, o inimigo se põe em ação para lançar todos os obstáculos possíveis para que a pessoa não se renda totalmente a Deus. Irmão, estou aqui atento no cronômetrozinho aqui, porque eu estou agora gravando um vídeo e indo para o meu cartão de memória e só posso gravar um vídeo de 33 minutos e 9 segundos. Se passar disso aí, aí cai e fica eu teria que fazer o vídeo 1 e o vídeo 2. Então, aí lá Paulo fala lá aos Efésios, voltando de novo ao comentário, que na luta que não temos que lutar contra a carne. Paulo fala em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo lá fala lá da batalha, da luta, dos armamentos que o cristão tem que estar todo dia tomando para poder vencer o inimigo. E então, irmão, quando Deus chama uma pessoa que o siga, o inimigo lança todos os obstáculos, a fim de que a pessoa não se renda totalmente a Deus. Aí, meu irmão, nesse momento é testado nossa perseverança, é testado se nós estamos permitindo Cristo fazer nós perseverantes, porque por nós mesmos, como a Sagrada Escritura de Paulo fala, por nós mesmos nada nós podemos fazer. E o próprio Cristo, revestido de humanidade, ele dizia que as obras que ele fazia não fazia por ele mesmo, mas era o Pai que nele fazia as obras, assim para nos dar o exemplo que nós agora, com ele em nós, com Cristo em nós, o Pai concedeu a Cristo o poder para que ele habitasse em nós, e por meio do poder dele nós pudéssemos também, como ele venceu, sermos também vitoriosos. Então, meu irmão, o inimigo lança obstáculo. Então, muitas vezes, como a experiência desse passarinho jogando o pão sobre as águas para pescar, que a pessoa filmou, foi até interessante. E assim também, muitas vezes, irmão, a gente lança o nosso pão e o inimigo vem e toma. O inimigo lança os obstáculos, lança batalhas. Esses dias, e meu querido irmão, logo um dia que eu arrumei logo um momento que eu arrumei um serviço bom, mas que é 25 quilômetros daqui da cidade onde eu resido, ele achou por meio de enganos, acometer problemas na minha moto, por meio de palavras que não era verdade sobre o problema da moto. Me acarretou de eu ter um gasto de aproximadamente R$ 1.700. E mesmo tendo gastado R$ 1.700, rescindiu novamente o problema na minha moto. E a moto ficou parada. E eu precisei me sujeitar a ficar, em vez de ir de moto, a ficar andando
25 quilômetros de carro, numa diária de, você aqui, como onde eu resido, na cidade de Imbubi, a diária de 100, 110 reais, às vezes até de 90 reais. Aí, ao ter que locomover de carro, ter que gastar 20 a 25 conto de gasolina por dia, a diária de 100 real cai para 75 reais, porém, não só de 75, porque o patrão está dando um almoço, aí vamos dizer que aí o almoço 10 reais, 85 reais. Mesmo assim, a gente tudo deve dar graça. Então aí, irmão, o inimigo, o pãozinho meu, a minha motinha, que é o meu pãozinho que eu precisava de para me locomover, para pescar, não, o inimigo me tirou esses dias. E mesmo assim, teve um dia que eu fui de bicicleta, até fiquei assim meio por conta de andar 25 quilômetros de bicicleta para trabalhar diário, mas foi um dia, irmão, que eu trabalhei, minhas pernas parece que eram mais fortes. Nesse dia que eu trabalhei indo de bicicleta. Mas eu fiquei assim meio desgostoso por conta da moto ter dado problema e eu ter gastado R$ 1.700 e ter rescindido outros problemas e ter acarretado outros problemas na moto, rescindiu. Eu fiquei azoado e a moto num valor de 4.500, eu vendi por 3.000. Ainda bem que foi pro meu patrão, ainda não tinha entregado o recibo e nem tinha pegado dinheiro dele. E nem tinha datado o recibo, aí eu conversei, patrão, eu tomei a minha decisão num momento assim de... Porque quando a gente toma decisão num momento de raiva, a gente normalmente só toma decisão errada. Aí o patrão concordou que o negócio não fosse concretizado. Irmão, é luta. A vida do cristão é uma contramão contra o mundo. Não que seja uma mão errada andar servindo nosso Deus, nós estamos na mão certa. Mas o mundo, por causa da cegueira, por causa de não entender, de não querer aceitar o propósito divino, passa-se a ver a gente andar num caminho estreito como se fosse uma contramão. Mas não, é a mão verdadeira. O mundo está na contramão, mas o mundo pensa que quem está na mão certa está na contramão, mas não está. Quem está no caminho do Senhor, guardando os seus mandamentos, temendo a Ele. E quando eu falo mandamento, está lá em Êxodo 20, do capítulo 3 até o 17, o segundo livro da Bíblia. Leia, meus irmãos, a Bíblia enquanto ainda é permitido nós ler. Porque o mundo, as forças das trevas começou a dominar o mundo, e esse domínio vai atingir um nível tão grande de intensidade que o mundo vai entrar no mesmo contexto do que aconteceu na época que antecedeu a Revolução Francesa no século XVII, no século XVIII, mas antes de anteceder a Revolução Francesa do século XVIII, aconteceu os problemas do martírio de 70 mil hugonotes lá na França, no século XVI, abriu comporta para que a França cedesse ao ateísmo e ao sistema papal, que também estava unido com o ateísmo, que quando está o mal dominando esse mundo, tem também o dominador desse mundo tenebroso, que é o sistema papal. Então, aconteceu que as trevas tomou conta da França por volta do século XVIII, que até se fez necessário que acontecer que Deus deu coragem a Napoleão Bonaparte para quebrar golpear de morte o sistema papal. Só que golpeou, mas o sistema papal ficou baleado. E agora, tudo isso que está acontecendo no mundo agora se trata da volta da supremacia papal. Então o mundo vai chegar numas trevas. Então aí nós precisamos estudar a Bíblia agora enquanto nos é permitido estudar, porque vai a escravidão do mal, o domínio do mal vai tomar um volume tão intenso de intensidade dos dominadores do mundo tenebroso, que nem Paulo fala lá em Efésios. Vocês podem, no momento, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, como eu falei. Então, como Paulo fala dos dominadores desse mundo tenebroso, o domínio vai tomar uma intensidade tão forte, tão intensa, que vai ser proibido a Bíblia, vai ser proibido as pessoas. Então, aí se nós já tivermos estudado, se nós já tivermos lido bastante a Sagrada Escritura, meditado, pregado muitas vezes essa palavra, então aí o Espírito de Cristo vai, na mente do Espírito de Cristo está a Bíblia decorada. Então aí nós, por nossa própria
energia de força física e mental, não temos condição de decorar a Bíblia. Mas ao estudarmos o próprio Espírito que tem a Bíblia completa na cabeça, o Espírito de Cristo e o Espírito do Pai, ele vai fazer nos lembrar de cada sabedoria que nós devemos usar para a defesa da nossa fé, a defesa da nossa firmeza de não aderir a esse sistema aí tenebroso. E muitas vezes, irmão, na luta desse mundo, eu gostaria de estabelecer um precedente aqui também em relação ao que aconteceu a partir do dia 7 de setembro, que tudo isso que está acontecendo aí, as pessoas em movimentos, as pessoas em movimentação, não sou contra um protesto que seja pacífico. Aliás, eu nem participo nem porque eu não acho que protesto nenhum seja pacífico. Jesus Cristo disse assim, se alguém quiser te obrigar a andar uma milha, porque os soldados romanos estabeleceram uma espécie de lei na época de Cristo, lá que se eles viessem carregando uma carga e encontrassem um judeu, eles podiam obrigar aquele judeu a carregar 1 quilômetro, que é uma milha, né? 1000 metros. Então Jesus Cristo falou assim, se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Porque os soldados romanos, quando encontravam, se ele viesse carregando uma carga e ele encontrasse um judeu, ele podia obrigar o judeu a carregar aquela carga 1000 metros. Você vê como o domínio romano não é só na época imperial, mas também vai agora se suceder na época papal. A partir do dia 2 de junho de 2020 começou essa supremacia. Com essa pandemia que sucedeu aí, já faz parte da volta da supremacia que Apocalipse capítulo 13 disse que seria curado. Então, aí esses dominadores desse mundo tenebroso, o dominador desse mundo, vai dominar de maneira tão intensa. Aí no tocante a essa manifestação do 7 de setembro aí, isso aí muitas vezes, irmão, fomenta as pessoas a confiar em príncipe, a confiar em líder. É claro, não vou dizer que Deus não possa, porque a Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus. Eu não quero dizer que nos congressos a verdade da profecia diz que nas reuniões dos políticos, os anjos de Deus ali se faz perto e os anjos de Deus procuram influenciar a que eles tomem decisões de forma a beneficiar a população. Mas mesmo que eles tomem essa decisão, a profecia diz que nós não devemos colocar o obreiro, nem o presidente, nem o deputado, nem o senador, nós não podemos colocar nossa confiança neles. Aquela confiança que é devida unicamente, que deve ser direcionada unicamente ao nosso Deus. Porque a Bíblia diz, não confie em príncipe, sai o fôlego e eles viram pó. Sabemos que no século XVI, até nossos irmãos que foram martirizados, os 70 mil huguenotes lá no século XVI, lá na França, eles depositaram toda a sua confiança no Luís XIII, dormindo sossegado, confiando que o seu rei estava protegendo eles. Mas enquanto os huguenotes, 70 mil homens nobres, tementes a Deus, que foram mortos pelo o sistema ateísmo e o sistema papal naquela ocasião, eles estavam dormindo seguro, confiando em Luís XIII, que Luís XIII jamais iria ceder para tirarem a liberdade deles, de consciência, deles poderem temer a Deus, eles poderem... Mas você sabia que na época, desde 538 a 1798, o sistema papal sempre teve a tirar a liberdade das pessoas. Embora mentindo, dizendo que estava promovendo a liberdade, que era representante de Deus, que estava que se sentia como sendo Deus aqui na terra, como sendo a porta do céu, mentindo. Por isso que Paulo fala lá em Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, o homem do pecado, o filho da perdição, referindo-se ao sistema papal. Então aí o sistema papal por trás influenciou Luís XIII a permitir que os huguenotes fossem mortos. Huguenotes, né? Os huguenotes fossem mortos.
Então, meu irmão, aí a gente não pode colocar a nossa fé em confiar no presidente para a nossa segurança total. A nossa única segurança é estarmos com o nosso Deus, é estarmos com o nosso Cristo. Que mesmo que venha para nós o martírio, como veio para o nosso irmão, porque vai ter nos últimos dias agora mártires, pessoas que vão morrer pela verdade. Não morrer oferecendo resistência com arma ou com oferecendo resistência com armas desse mundo. Não, morrer por tomarem as armas de Cristo, por tomar as armas da verdade, as armas dos mandamentos de Deus. E os que não, e muitos dos que não vão querer desistir de sua fidelidade para com Deus, o sistema maligno desse mundo, como foi no século XVI na França, vai martirizar, porque vai ser descelado o quinto selo, meu irmão. E o quinto selo do Apocalipse é que agora no último dia vai ter pessoas que vão morrer pela verdade. Então aí nós vemos, não devemos confiar, devemos orar pelas nossas lideranças para eles tomarem a decisão certa. Mas a Bíblia diz que o sistema papal vai novamente dominar o mundo. Então todos os líderes do mundo vão ser como fantoche na mão dos dominadores desse mundo tenebroso. Agora eles não vão dominar os rumores do Oriente, que são Cristo e sua igreja. Cristo e o seu povo verdadeiro, que ele vai tirar, que ele vai poderosamente tirar do mundo. Estarão no mundo, mas não seremos do mundo. Estaremos no mundo, mas não permitiremos que o mundo nos domine. São João diz, não ameis ao mundo, nem as coisas que no mundo há. E João, por não querer o mundo, João, por não querer seguir o sistema Roma imperial, que era o mundo, que era o dominador do mundo daquela época, João, por não querer se submeter, salvo naquilo que o sistema introduziu contra ele, de prender João, de levar João para a ilha de Patmos, de jogar João, como foi Domiciliano, jogou João, tentando matar João, jogou João dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Mas como Cristo já havia revelado que João não iria ser mártir, os outros apóstolos, todos os outros 11, Jesus permitiu ser mártir, para que pelo sangue deles ganhasse muitas pessoas naquela época para o lado da verdade, porque não foi só o sangue de Cristo que foi derramado que influenciou, o sangue de Jesus é a primícia do sangue que ganhou todos os outros sangues para o lado da verdade. Mas que também o sangue de João, não, aliás, de João não, o sangue de Pedro, o sangue dos outros que foram, do caso de São Tiago, que foi martirizado, os 2 Tiago, o sangue deles serviu de semente para agregar pessoas para o lado da verdade. Agora, no último dia também, muitos que vão morrer, a morte deles vai ser uma poderosa influência em favor da verdade, para que pessoas se posicionem. Aí, mas João, Jesus disse que ele não ia morrer, não ia ser mártir. Aí mesmo assim, orgulhosamente, Domiciliano tentou matar João, jogando João dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Mas quando João caiu dentro do caldeirão de azeite fervendo, foi como João pular dentro de uma piscina. Para nadar. Se bem que se João vivesse nesse nosso dia, ele não nadaria em piscina, porque piscina virou. Se você não consagrar a piscina para você mergulhar sem nudez, sem apresentar a sua nudez para os seus filhos, porque Deus não concorda que pai nenhum apresente sua nudez para seus filhos, nem mãe nenhum apresente sua nudez. Daí no contexto daquela parte, porque Cão se tornou imoral, filho de Noé, porque viu o pai nu, e os outros 2, Sem e Jafé, foram de costa para ver. Se João vivesse hoje em dia, ele não pularia numa piscina se essa piscina não fosse consagrada a pai tomar banho vestido e filho tomar banho vestido, sem que pai do sexo masculino visse filho nu, a não ser que com determinada idade, quando já tiver a vergonha do filho, o pai não deve nem estar vendo o filho nu, porque no contexto da verdade, os cristãos têm que temer o Senhor. Então, no contexto daquela experiência de que Cão viu o seu pai, então ele foi impróprio diante de Deus, porque Deus não quer que o filho veja a nudez do pai.
Então aí João não pularia em piscina, mas foi como jogar João dentro do caldeirão de azeite fervendo, foi como jogar ele dentro de uma piscina, de um lago, né? Vamos dizer aqui um lago, não piscina, porque não vamos relacionar o apóstolo com piscina. Então, meu querido, é isso aí. Então a gente não deve confiar orar pelos nossos príncipes, orar pelas autoridades constituídas, para que Deus abençoe e guie as decisões deles, para que a gente possa ainda ter um pouco de liberdade, mas essa liberdade, a liberdade nossa está sendo ameaçada. E vai ser tirada, meu querido irmão. De acordo com a profecia, vai ser tirada a nossa liberdade. Fique sabendo disso, que então a única liberdade, mesmo aparentando ser escravidão, a única liberdade real é a liberdade de nós estar do lado do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que possamos ter a coragem, que possamos nos animar, que possamos nos firmar a cada dia em temer ao nosso Deus e dar glória a Ele. Que possamos ter a coragem de não ser do mundo, como João mesmo escreveu, não ameis ao mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar ao mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Que possamos ter fé, possamos nos consagrar, nos entregar ao controle do nosso Pai Todo-Poderoso, mesmo que venha as lutas, mesmo que, como eu falei para você, mesmo que a gente joga os pão nas águas e o pato vem e coma, como o passarinho lá, mas ele não desanimou, ficou ali, ainda tinha outro pedacinho do lado, ele jogou o menor pão e o menor pão foi esse que o peixinho veio para... O passarinho tá jogando um pedaço de pão grande, mas é o peixinho, não dá, esse negócio não dá para engolir não. Aí quando jogou um pequenininho, aí o grande o pato comeu, mas o pequenininho o peixe ele foi e pescou. Então que possamos, na nossa luta diária, não desanimarmos, não desfalecermos na nossa confiança no nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe. Mais um canal para o Enoque Castro, filho do Pai Eterno. Aqui o meu mascotinho, ele tem, irmão, esse gato aqui chama, a gente apelidou ele de gato papagaio, porque de quando em quando ele sobe aqui pro nosso ombro e fica aqui, tem vezes que a gente grava vídeo, ele vem e sobe e fica aqui do nosso lado. Eu botei o nome dele, meu querido irmão, de Bartimeu, porque ele é cego de um olho. Estava abandonado, jogado na rua, e a gente conseguiu trazer ele para casa, porque o bichinho estava desamparado, porque ninguém quis ele, porque o bichinho era cego. Acredito que quando ele era novinho, acredito que quando ele foi mamar acho que as unhas dos outros, porque os gatinhos ficam só as unhas nas unhas. Eu acredito que as unhas dos irmãozinhos dele vazou o olho dele. E então, aí por conta disso, ninguém quis o bichinho, a gente adotou ele aqui. Aí quando a gente tá gravando o vídeo, ele sobe aqui como um papagaio do lado da gente. Ok, meu querido. Deus abençoe. Mais um vídeo para o canal Enoque Castro, filho do Pai Eterno. Amém.